Que a doce e maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa alcançar o seu coração, na sua vida, hoje e sempre. Nós vamos dar continuidade em culto online, em nossas casas, juntamente com nossas famílias, e desde já pedimos aos irmãos que estejam orando a favor da igreja, dia após dia, do nosso concílio, para o nosso governo, com as resoluções que tomou, que possamos acatar de uma forma tranquila, certo de que Deus está no controle de todas as coisas. Inicialmente, nesta manhã, eu quero deixar o versículo de Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isto é, seja transformado pela renovação da sua mente. Queridos irmãos, o mundo ele tem a sua maneira própria de pensar. É a maneira do inimigo, pois sabemos que o mundo jaz, quer dizer, está totalmente imerso no maligno. E nós que somos filhos de Deus, nascidos de novo, feitos novas criaturas, devemos nos conformar, nos moldar ao sistema de pensamento desse mundo decaído. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos diz que não. Ao contrário, devemos renovar a mente em Deus para que haja uma transformação em nós e possamos viver a maravilhosa vontade de Deus para a nossa vida. Entender a importância de uma mente em linha com a palavra de Deus é fundamental para que possamos ser bem-sucedidos. É apenas quando estamos atentos às sugestões que chegam à nossa mente e quando nos empenhamos em enchê-la com a verdade de Deus, que conseguimos controlar nossos sentimentos e nos equilibramos assim para ter boas atitudes. Portanto, se você não quer que o sistema desse mundo te convença, assuma então o compromisso com você mesmo de expulsar todos os pensamentos mal que foram implantados. Mas aí você pergunta, como posso fazer isso, pastor? Se você tiver um copo cheio de suco, vou exemplificar dessa forma simples para que você possa entender. Se você tiver um copo cheio de suco e continuar, de ato contínuo, derramar água sem parar nesse copo, o que vai acontecer? O suco vai sendo eliminado. E a partir de um certo momento, então você vai ter somente água dentro daquele copo, dentro daquele recipiente. É assim que a palavra de Deus nos renova e nos substitui as antigas mentalidades, de tanto insistirmos nela, de tanto lermos, de tanto ocuparmos, como diz o apóstolo Paulo, os nossos pensamentos com aquilo que é bom, com aquilo que é agradável, perfeito, justo e louvor. Então, de tanto nós lermos as palavras ou a palavra de Deus e abastecermos a nossa mente, então a nossa mente ela vai se tornando a verdade absoluta, que é a palavra de Deus, expulsando qualquer coisa que venha nos atrapalhar o nosso crescimento espiritual. E Deus quer transformar os seus pensamentos, mas isso apenas acontecerá a partir de uma decisão de ser renovado nele. Decidir por uma mente em linha com a palavra de Deus é decidir pela vida, e essa é a decisão que nós precisamos tomar. Portanto, queridos, tenhamos uma mente renovada. Vamos transformar, como o apóstolo Paulo diz, transformar o mundo com a renovação da nossa mente. Tenha a sua mente transformada pela a palavra de Deus, fazendo uso da
palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Maravilhoso Deus, o Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E nesta manhã queremos louvar-te pela preservação de nossas vidas, pelas tuas misericórdias que se renovaram, foi a causa de não sermos consumidos. Pai que santo, vem abençoar cada família, vem abençoar, ó Deus, o aniversariante dessa semana, que o Senhor vem estar abençoando ricamente, ó Deus, para que assim o teu nome seja glorificado na vida dos teus filhos. Dá-nos, ó Deus, uma semana de bênçãos, uma semana de grandes conquistas, ainda, ó Deus, em isolamento social, quando estamos em casa, que nesta manhã o Senhor vem nos alimentar, vem nos fortalecer na força do teu poder. Abençoando a palavra a ser dita nesta manhã, que ela venha ao nosso encontro e que possamos, ó Deus, crescer e ser fortalecidos na força do teu poder. Visitando, ó Pai, os nossos irmãos que se acham enfermos, visitando, ó Deus, aqueles que estão, ó Deus, debilitados, que o Senhor possa curá-los em nome do Senhor Jesus. Venha ao nosso encontro, Pai, nos abençoa, nos dê um dia de paz na tua presença e que tenhamos uma mente renovada pela tua palavra. Tira de nós todo empecilho que nos impede de ter uma vida de santidade ao Senhor, para que possamos crescer em uma vida de santificação. Ajuda-nos, ó Deus, para que nesses dias, quando nós possamos ter o maior tempo, o maior momento com a leitura da tua palavra, o maior momento em oração, e assim crescermos diante do Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, purifica o nosso ser, o nosso coração e transforma-nos. Nós oramos em nome de Jesus, o Senhor da glória, hoje e sempre. Amém. Jerusalém.
Bom dia, irmãos. Nesta manhã de domingo, quero trazer uma palavra aos nossos corações, registrada no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 23 ao versículo 27. Pensando no meio dessa pandemia, dessa situação em que nós estamos vivendo, que o mundo está vivendo, especialmente o Brasil, quase todo o Brasil, sendo considerado como um fator de alto risco, e o nosso estado especialmente, a nossa cidade especialmente. Então nós vamos trazer uma palavra aos nossos corações também nesta manhã sobre essa situação. Mateus capítulo 8, versículo 23 ao versículo 27, Jesus acalma a tempestade. Então, entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade,
de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ó Deus, Tu és grandioso, Tu és poderoso, Tu és, ó Pai, um Deus que cuida de nós, que abençoa-nos, que nos guarda de todas as dificuldades. E nesta manhã, Senhor, nós queremos tirar lições também para a nossa vida espiritual, mediante o tempo, a hora, a nossa situação em que estamos vivendo, onde a pandemia assola, onde os infectados, as mortes aumentam. Senhor, que Tu venhas tranquilizar os nossos corações em meio a essa tempestade em que estamos vivendo. Dá-nos, ó Pai, a Tua orientação do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós sabemos desse contexto, o texto não nos é estranho, você já pregou, já ouviu várias pregações nesse texto de Mateus, capítulo 8, versículo 23 ao versículo 27, que também está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao versículo 41. Lucas, semelhantemente, registra no seu livro, capítulo 8, versículo 22 ao versículo 25. Isso que nós chamamos de evangelhos sinóticos, tendo a mesma visão, o mesmo relato, pode ter algumas palavras diferentes, mas a visão dos escritores foram a mesma: mostrar o senhorio do Senhor Jesus, mostrar a grandeza do Senhor Jesus. E esses versículos que nós temos em pauta descreve uma tempestade no mar da Galileia. O mar da Galileia, o mar de Tiberíades, ele ficava a 200 metros abaixo do nível do mar. Esse mar é o mar Mediterrâneo, que a Bíblia dá o nome do Grande Mar. E isso aconteceu quando nosso Senhor e os seus discípulos estavam atravessando. Se você observar um pouquinho o versículo 18 do mesmo capítulo, diz assim: e vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem, isto é, eles iriam para Gadara. Essa viagem seria uma média de 10 quilômetros de distância de barco, e era normal esse vento descer dos montes, e pela consideração em que o mar se encontra abaixo do nível do mar, então esses ventos eles eram normais virem sobre aquele local, virem sobre o mar. E agora o Senhor Jesus está na companhia. Tantas outras viagens foram registradas, mas especialmente esta, nós estamos verificando uma tempestade diferente, que não havia acontecido em outras épocas. Essa tempestade súbita, que era o típico daquela região mesmo, porque eles ficaram desesperados e eles foram até acordar o Senhor Jesus. Se você observar, é o mesmo lugar onde o Senhor Jesus vai ao encontro dos discípulos à alta madrugada, enquanto eles estavam atravessando, e que eles têm o medo daquele fantasma, e Jesus grita: calma, não temas, sou eu. É o mesmo local, é a mesma região, é o mesmo mar, onde o apóstolo Pedro anda sobre as águas por um determinado fim. O que aconteceu é que o apóstolo Pedro observou
a fúria do mar e entrou em crise, então ele afundou. Esse é o nosso contexto atual. Nós nos encontramos em uma tempestade criada aí, vivida, e temos observado pelo vírus, pela Covid-19. Essa pandemia, ela está trazendo em nós um temor, mas dificuldades, medo mesmo, até mesmo de ir para as ruas, de ir para as igrejas. E é nesse contexto que nós estamos vivendo, a semelhança dos contextos dos discípulos que estavam observando, que estavam caminhando, e se nós ainda observarmos, nós vamos ver que o Senhor Jesus estava atravessando com eles, junto deles, estava descansando. Traz ali a humanidade, os textos trazem a humanidade do Senhor Jesus, sentindo cansar após um dia de trabalho. Normal isso para todos nós. É onde nós defendemos a divindade, a humanidade do Senhor Jesus, 100% Deus, 100% homem. Aqui está a verificação da sua humanidade. Cansado, estava descansando, dormindo. E esses discípulos, eles ficaram temerosos, esqueceram de outros milagres que o Senhor Jesus já havia realizado. E nesse inteirinho, então, é que vem essa tempestade na Galileia, que aparece assim, de uma forma improvisada. Queridos irmãos, as provações, as dificuldades, elas nunca nos avisam, vou chegar aí a tal dia. Ela não é como aquele visitante que telefona para os seus irmãos, para os seus amigos, e fala assim: olha, estou saindo e vou chegar aí. Então você prepara a casa, varre a casa, prepara o dormitório, prepara um alimento especial para ele, para aqueles dias que ele irá estar junto com vocês. Ela não é assim, ela é diferente. Ela vem de uma forma improvisada, ela chega, a doença chega, a situação financeira chega, as enfermidades, elas chegam. Então, elas não chegam, elas não nos avisam a hora nem o dia em que vai chegar. E por isso eu quero conversar com os irmãos nesta manhã sobre 3 lições que nós podemos tirar através desse milagre que o Senhor Jesus realizou aqui em alto mar, em solicitação dos discípulos. Primeira lição que nós precisamos entender é que estar no serviço divino, estar trabalhando, estar prestando serviço à igreja, isso não nos livra de enfrentarmos tempestades. Os discípulos, eles estavam trabalhando a serviço. Observa o versículo 38, a parte B, que nós vamos observar de Mateus, capítulo de Marcos, capítulo 4. Então, o versículo 38, nós lemos o livro de Mateus. Eu quero lançar mão do livro de Marcos, capítulo 4, versículo 38. Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Estar no serviço divino, servir a igreja, servir os irmãos, isso não nos livra de enfrentar tempestades. Isto não livrou os discípulos de enfrentar as tempestades ali. E aqui nós vamos verificar que os 12 discípulos, em suas atividades, enquanto servos do Senhor Jesus, e contudo, eles não foram imunes a serem jogados de um lado para o outro numa embarcação que mais parecia um brinquedo em face à fúria do mar. Ela chegou,
E o texto de Lucas fala que eles estavam prestes a sossobar, quer dizer, estavam quase afundando. Observa Lucas capítulo 8, versículo 22 aí ao versículo 25. Lucas ele traz o registro de que eles estavam a perigo de sossobar, quer dizer, quase afundando. Quase afundando. Então, queridos irmãos, essa era a situação dos discípulos e essa é a nossa situação. Sendo jogados para lá, para cá, muitos aí já contaminaram, muitos já morreram, né? Já foram a óbitos, muitas famílias entristeceram, estão tristes, outros se recuperaram, outros estão em fase de fisioterapia, outros estão em fase de recuperação total, mas isso está na igreja, seja pastor, seja presbítero, seja diácono, seja um membro, em todas as suas atividades, essas atividades não nos imunem, não nos livra das tempestades, mas uma coisa nós temos a certeza, que o Senhor Jesus não nos deixa só. Jesus ele estava junto, estava ali descansando. Eu quero lançar mão do livro de Salmo, capítulo 34, versículo 19. O salmista ele traz uma palavra consoladora, confortadora aos nossos corações. Salmo 34, versículo 19. Assim registra a palavra do Senhor. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Aflições, provações, elas vêm sobre nós. É o que nós estamos estudando no livro de Tiago. Elas vêm sobre nós, mas Deus nos livra. Então, queridos, a primeira lição que nós queremos tirar desse texto, nesse relato aqui de Mateus 8, 18 a 20, de versículo 23 ao versículo 27, é que está no serviço divino, não nos livra de enfrentarmos as dificuldades. Isso aí você pode observar e pode sondar e pode trazer. Eu quero ainda observar o seguinte, uma outra lição. Nosso Senhor Jesus, ele tem poder ilimitado. E nós vamos verificar essa verdade no versículo 26 de Mateus, capítulo 8, no versículo 39 de Marcos, capítulo 4. Nós vamos verificar então que o nosso Senhor Jesus, ele tem poder ilimitado. E aqui nós vamos ver que Jesus está fazendo ou fez algo claramente impossível. Claramente impossível. Observe o versículo 26. Respondeu-lhes então Jesus: porque sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande bonança. O versículo, semelhantemente de Marcos, o versículo 39, vai nos dizer o seguinte: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Queridos irmãos, acalma-te, amodece, as mesmas palavras pronunciadas por Jesus em outros textos contra o demônio para ficar quietinho. E o mal também é assim, ele vem e Jesus nos acalma. E essa palavra, essa ordem ao mar, essa ordem ao vento, e nós vamos observar que imediatamente, tanto os ventos de Mateus coloca no plural, quanto o mar submetem ao comando de Jesus.
E Jesus, ele, com poucas palavras, ele transformou essa em calmaria, né? Essa furiosa tempestade. Aquiete-se. Essa é a palavra bíblica para nós. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O salmista usa essa palavra. E nós recebemos nesta manhã essa palavra também. Aquieta-se. Vamos nos aquietar diante de Deus. O nosso Deus, ele tem poder ilimitado. Tudo para o nosso Deus é possível. Os elementos da natureza reconheceram a voz do Mestre, e bem como os seus servos obedientes, que se aquietaram prontamente. Se nós observarmos, eles ficaram em silêncio. E não há nada na face da terra que resista à voz de comando do Senhor Jesus. E se seja o que for, o Senhor Jesus, ele pode mudar e transformar, e isso na sua e na minha própria vida. Então, queridos irmãos, essa é a segunda lição que nós vamos tirar do texto lido. O nosso Senhor Jesus, ele tem um poder ilimitado. Nada pode conter a sua ordem de comando. Então, essa é a segunda lição que nós queremos trazer nesta manhã. E para você pensar aí, durante o almoço, mais tarde, sobre essas verdades que estão sendo ditas e que têm a base bíblica. A terceira lição que nós queremos tirar neste milagre é que o nosso Senhor Jesus, ele é incrivelmente paciente e misericordioso. Vamos dar uma olhada no livro de Marcos, capítulo 4. Então, o versículo 40 e 41, assim ele registra. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós vemos nesta ocasião que os discípulos de Jesus, eles demonstraram e estavam demonstrando uma grande debilidade na sua fé, dando lugar aos temores absurdos, né? Eles esqueceram dos milagres que Jesus já efetuara anteriormente. Eles esqueceram que o Mestre, eles tem um cuidado especial para com eles em dias passados. Ele teve esse cuidado, ele continua tendo em nossos dias. E Jesus, ele trata pacientemente. E Jesus os estimula a uma fé e uma confiança. Por que sois tímidos? Então ele trata dessa questão conosco, às vezes em dificuldades. Às vezes, quando a tribulação vem, as dificuldades vêm, a gente fica desesperado. Isso é natural, mas não era para ser. Não era para ser. O desespero não era para estar na vida do cristão. E às vezes nós ficamos. Os discípulos ficaram. É possível nós ficarmos. Mas uma palavra de ordem é: aquietai-vos. Jesus, ele nos trata com paciência. Jesus nos trata com misericórdia. Ele olha para nós e vemos a nossa situação. Porque nós não sabemos lidar com as dificuldades. E precisamos aprender a lidar. Queridos irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é incrivelmente paciente e misericordioso. Ele levanta-se, ele trata dos discípulos e depois então ele dá uma ordem aos ventos, ao mar, para que eles possam então assim chegar imediatamente
a Gadara, que era o lugar de destino, os 10 quilômetros que eles deveriam percorrer. Assim é Deus, Ele trata conosco, tranquilizando-nos, consolando-nos, e depois trata da situação ao redor para intervir na situação e nos dar tranquilidade. E como cristãos, nós temos que o nosso Deus, crer nesse Deus que servimos, seja qual for a situação, seja qual for a dificuldade, seja qual for a luta, o Senhor Jesus estará conosco. Eu quero encerrar fazendo então a leitura do versículo 20 de Mateus capítulo 28, que vai trazer essa palavra confortadora aos nossos corações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. A parte B. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É o Deus Emanuel, é o Deus conosco, e esse Deus, Ele está em nosso meio, em nós, e age por nós, através de nós, para levar tranquilidade aos corações que estão em desespero. Faça parte, entre na parceria com o nosso Senhor Jesus. Leva consolo, leva conforto, leva tranquilidade aos corações que se acham em dificuldade de entender essa pandemia. E que Deus abençoe, nos dê um domingo de paz, um domingo de bênçãos, e que logo à noite possamos receber a palavra do nosso Deus em louvor e adoração ao seu santo nome. Fique com Deus, Deus abençoe. Amém? Vamos orar? Nosso Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado e por isso estamos alegres. Já passamos, ó Deus, por momentos como este, de sermos orientados a realizar os nossos cultos de uma forma virtual, online, a transmissão, como nós já realizamos, e o Senhor nos abençoou. E pedimos as tuas bênçãos, ó Deus, mais uma vez, para esses próximos dias, quando há uma solicitação do nosso governador, José Renato Casagrande, que o Senhor, ó Pai, possa nos dar esse entendimento de que esta é uma atitude de prudência e que assim nós vamos estar ajudando a combater a expansão desse vírus, a contaminação desse vírus. Que possamos, ó Pai, com responsabilidade, agir de uma forma prudência. Que saibamos, ó Deus, cumprir os protocolos do uso de máscaras, de gels, de isolamento, de um distanciamento, para assim evitarmos a transmissão desse vírus e sermos mesmo até infectados por esse vírus. O Senhor tem dado diretrizes que as vacinações possam chegar mais rápido até nós, mais novos, e assim, ó Pai, sermos imunes da infecção desse vírus. Abençoa, Deus, mais uma vez, nós pedimos ao Senhor, a Tua igreja espalhada aqui em Nova Almeida, nos bairros adjacentes, os que moram longe, como Teu servo Nilan, que abençoe ricamente a sua família, enfim, que a nossa igreja, nesses dias, possa de igual forma estar sendo coroada de bênçãos pelo Senhor. Visita o Teu povo, visita a igreja, visita o nosso presbitério, o nosso sínodo, toda a nossa região, a Igreja Presbiteriana do Brasil, tanto aqui no Brasil quanto fora, representada pelos missionários, que o Senhor possa estar, ó Deus, nos abençoando. Dado um dia de paz, um dia de bênçãos, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida e que tenhamos horas de orações pedindo a intervenção de Deus para essa situação. Fique com Deus, em nome de Jesus. Amém.